Mas seguindo aqui na nossa programação, convidamos o Jorge Elahá para falar sobre o tema Vencendo a Depressão. Amigo querido, é contigo. Muito obrigado, Amanda. Um bom dia para todos nós. Quero desejar a todos um dia maravilhoso. Deixar o meu abraço para a Ilma Almeida, para o Rubens da Web Rádio Fraternidade, que está aí conosco, Camilinha Ferraz, de Juiz de Fora, e a Laisa também. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso estudo de hoje. Quando a gente toma essas discussões que já nos foram oferecidas, tanto pela Fátima como pelo Emmanuel, trazendo essas peças tão significativas do comportamento humano, a culpa e o medo, a gente vai perceber uma esteira de pensamentos, porque é a culpa que muitas vezes vai ser o elemento motriz do medo. Eu faço uma coisa, eu considero que isso que eu fiz é errado, acho que vou ser punido pelo que fiz, e desenvolvo um medo. Medo da sociedade, medo de Deus, medo dos meus pais, medo da minha família, medo de uma doença. Então, a gente desenvolve esses sentimentos de medo. E é aí que nasce as sementes do processo daquilo que nós chamamos de depressão. Existem muitas pessoas que falam, fulano está depressivo, mas foi que houve? Ele bateu o carro. Ele passou por uma dificuldade, a esposa separou o esposo. Então, a gente não pode confundir tristeza com depressão. Nós não somos máquinas, a gente sente tristeza, a gente se abate. Você recebe um diagnóstico de uma doença, lógico que você vai se abater. Você perde um emprego que para você era muito importante. Você tem uma empresa que ela fecha as portas. Você tem um golpe afetivo promovido pelo amor da sua vida. Você passa pela amarga experiência da desencarnação dos nossos entes queridos. Nós vamos, evidentemente, experimentarmos tristeza e podemos até experimentar alguns processos até com características depressivas. Mas esses fenômenos que são perfeitamente compreensíveis dentro da nossa existência, dentro da nossa sociedade, eles diferem daquilo que a gente classicamente chama de depressão. Porque a depressão é um estado prolongado de tristeza em que o indivíduo não sinaliza uma melhora significativa com relação ao estado que ele atravessa. Se alguém perde um familiar, é evidente que essa pessoa vai entristecer. É evidente que ela vai dar sinais de depressão. Ela vai promover um mergulho num determinado ponto da sua vida, mas pode ser que ela entre nesse processo, mas ela reage, ela encontra mecanismos de reação a tudo isso, e ela sai do fenômeno da tristeza sem ter alcançado os processos da chamada depressão. O que a gente vai ter, na verdade, como característica que pode representar o fenômeno depressivo em si? O que vai representar o processo depressivo é a permanência nesse estado. Por quê? Nós todos somos oprimidos pela vida. A vida nos oprime. E quando a vida nos oprime, ela nos esmaga, nos espreme e faz com que a gente se sinta profundamente diminuído diante da dor que nós temos. Mas isso é compreensível, a gente passar por esse processo. Só que o esperado é que a gente tenha força interior, uma força que tem dentro de nós, que a partir do momento em que a causa que deu origem à tristeza
vai cedendo, o indivíduo tem força dentro dele. Eu não estou colocando nenhuma força interna, mas o objeto vai retornando à sua posição de origem quando cessam as forças exteriores que o oprimiam. Essa característica que nós precisamos ter chama-se resiliência. Muitos de nós temos fragilidades na questão da resiliência. E por esse motivo, quando um golpe da vida nos vem, nós sofremos o impacto do golpe. E todo mundo sofre. Todos nós sofremos o golpe. Mas se eu não tiver instrumentos internos para me reconstruir, eu posso passar pelo trauma e não sair dele. Quando essa característica de dor permanece por muito tempo, aí é que se diz que a pessoa entrou em processo depressivo. Ela não está conseguindo reagir ao golpe que a vida lhe trouxe. E o curioso é que tem processos depressivos que são nitidamente perceptíveis. Quando foi que eles aconteceram? Qual foi o gatilho que deu origem a essa depressão? Foi a perda de um familiar. Foi uma doença. Foi a perda de um emprego. Foi uma determinada circunstância que aconteceu. Mas há uma quantidade enorme de processos depressivos na nossa sociedade que nós não encontramos a causa objetiva do fenômeno depressivo. Muito comum em adolescentes, em que as pessoas assim, eu não sei, a minha filha ela é depressiva, ela tem 15 anos, depressiva. Ela tem uma natureza depressiva. De onde vem isso? Qual a razão desse fenômeno? Por que que hoje ele está tão gravoso? O que que aconteceu na nossa sociedade para que a gente perceba um crescimento assim tão significativo dessa doença que a gente não percebe na pele das pessoas? É diferente de uma doença física que você olha e diz, olha, fulano está com uma ferida, fulano está muito magro. A doença da depressão, ela não é visível aos nossos olhos materiais. Nós precisamos ter uma sensibilidade a mais para conseguir enxergar a depressão dos indivíduos que muitas vezes desfilam na rua com roupas vistosas, têm beleza, têm sucesso em termos profissionais, em termos econômicos, mas trazem dentro da alma um punhal atravessado no peito. Por que tudo isso? De onde vem esse fenômeno? Como é que pode? Se a gente consegue explicar a depressão com uma causa muito clara de um trauma que aconteceu e que a pessoa não conseguiu se reconstruir, não teve resiliência para se recompor, como que eu vou explicar aqueles que têm o fenômeno da depressão como causa difusa, em que o próprio indivíduo diz, eu não sei por quê, mas eu tenho depressão. Eu tenho depressão. Não é um evento que provocou, mas parece estar na natureza intrínseca da criatura. Interessante a gente perceber que não é a qualidade do espírito, porque nós sempre tivemos espíritos com problemas. Sempre teve. Ou será que só existem almas conflituadas no presente? Nossa humanidade está repleta de histórias do presente que provocavam esse fenômeno de tristeza nas criaturas. No passado, nós não chamávamos de depressão. O nome usado era melancolia. As pessoas eram ditas que tinham melancolia. E com o tempo as pessoas foram aprimorando e conseguiram chegar nessa construção de hoje, em que já chamam de maneira muito mais clara depressão. Até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, há uma página chamada melancolia. Mas hoje, tudo se alargou de uma maneira muito mais efetiva, a ponto de que hoje,
4,6% da humanidade experimenta depressão em alguns dos seus graus. Moderado, leve ou profunda, a depender das condições em que o indivíduo se encontra. A depressão leve é aquela na qual não há comprometimento das funções profissionais nem sociais do indivíduo. A depressão moderada existe comprometimento, mas ele leva, ainda que com dificuldade, ele leva a vida profissional com faltas, a vida afetiva com dramas, mas ele leva. E a depressão profunda ele não leva mais. Não consegue mais trabalhar, não consegue mais desenvolver as suas atividades. Um desgosto em viver acaba assumindo a mente da criatura. Mas de onde vem isso? Qual é a razão desse processo? A doutrina espírita, por ser uma doutrina imortalista, nos conta que, sim, existem causas objetivas. Eu consigo enxergar o indivíduo que teve um trauma e não conseguiu se reabilitar. Isso se explica. E aquelas que não têm causa, de onde vem? O Espiritismo nos fala que todos nós renascemos com uma programação espiritual. Nós temos um plano para viver na Terra. E como somos almas profundamente comprometidas com a lei de causa e efeito, as nossas existências não serão um mar de rosas. Nós não renascemos na Terra para vivermos alegrias desde o início até o fim das nossas vidas. Exatamente, Raquel. A melancolia nos africanos era chamada de banzo, saudade de casa. E muitos deles morriam de depressão, tanto na viagem como pelos maus tratos aqui acontecidos. Resultado, a doutrina espírita nos diz que funciona da seguinte maneira: nós trazemos uma programação. Quando o golpe da vida vem, eu preciso ter reação a esse golpe da vida. Ou, às vezes, não é um golpe da vida, é a minha estrutura emocional. Independente de um golpe externo, eu trago uma estrutura mais frágil. Então, o que vai acontecer, Maria de Nazaré? O que vai acontecer é que, na medida em que o indivíduo vem para a existência física, ele vai se defrontar com naturais decepções, frustrações, dores, tristezas, as naturais circunstâncias da vida. Só que no passado, bem ou mal, o homem tinha um instrumento para atravessar as horas amargas, que se chamava de fé. Com todas as questões que se possam criticar, que se possa criticar sobre as religiões, elas construíram uma coisa muito importante, que foi o forro do indivíduo para suportar os golpes. Era natural, não é? Agora, quem me sustenta por trás para que eu não tombe diante das provas? A fé era um instrumento poderosíssimo para que a gente atravessasse as nossas dores. Mas o que aconteceu nos últimos 200 anos? Nós tivemos um processo de desconstrução de todas as ideias religiosas no Ocidente. Nós somos uma sociedade sem fé. Pergunte para a juventude. É lógico que a gente tem jovens maravilhosos, tanto na doutrina espírita como fora dela. Meu Deus, eu enumeraria aqui centenas de jovens maravilhosos, extraordinários na doutrina espírita. Mas eu conto milhões que estão perdidos. Não estou dizendo que está toda a juventude perdida, mas eu tenho uma quantidade muito grande em função do sequestro da fé e do empurrar dessas criaturas na direção do materialismo. Não existe futuro, caminhamos para a morte, a vida é só o que vemos, temos que usufruir todo o prazer que o mundo pode dar. Então, a sociedade sem fé que a gente desenvolveu
foi uma sociedade que trouxe para nós esse resultado. E aí a gente pode perguntar, mas por que a gente fez essa sociedade sem fé? Por causa da culpa. As religiões do passado, elas trabalhavam muito em cima da culpa. A culpa era o elemento motor da obediência a Deus. Não posso fazer isso porque Deus me punir. Eu tinha muita culpa quando eu fazia as coisas erradas e, consequentemente, assim como a Fátima falou, que o Emmanuel falou, o medo do inferno, o medo da punição de Deus. Então, a nossa sociedade, ela andava, de certa maneira, dentro de um eixo de equilíbrio por conta dessas duas muletas, medo e culpa. Ou culpa e medo. Culpa, medo. Culpa, medo. Aí eu continuava andando. Quando a humanidade, no século XIX, decidiu arrancar essas duas muletas da humanidade, ela caiu, ela não consegue andar. Por quê? Porque ela só enxerga a fé como um instrumento de repressão. A figura de Deus acabou ficando muito associada à ideia, a questão de Deus acabou ficando muito incomodada com as perturbações que aconteciam do lado de fora. E acabou acontecendo que o século XIX veio e arrancou a figura de Deus do ideário humano. Então, nós somos hoje o quê? Somos hoje uma sociedade profundamente descrente. E a consequência da descrença é a implantação do processo da depressão no seio da nossa sociedade, entre jovens que têm medo de viver. Por que tantos jovens são depressivos? Medo do mundo dos adultos, medo de ser adulto, medo de enfrentar os desafios da vida adulta. Eu prefiro ficar encastelado na casa de meus pais. Nós também colocamos medo neles, porque a nossa fé também está comprometida. Então, comprometida a fé deles, comprometida a nossa fé, nós temos como sequela uma sociedade apavorada, nós temos medo, temos insegurança, medo do amanhã, que gera os quadros de ansiedade. Por que tanta ansiedade no nosso mundo de hoje? Ansiedade? Ansiedade por conta da desconstrução da fé. Medo? Medo por conta da desconstrução da fé. Estresse? Por que tanto estresse? Medo, vontade de ter que acumular, porque eu não sei o dia de amanhã, eu tenho que trabalhar muito para eu poder acumular, porque eu tenho medo, eu não tenho ninguém cuidando de mim. Então, a sociedade descrente da qual fazemos parte, ela edificou um novo modelo de funcionamento. E, por consequente, as criaturas humanas não sabem nem por que elas vivem. Nós experimentamos uma quantidade imensa de indivíduos que experimentam um processo chamado de vazio existencial. Ideação suicida, angústia, desistência da vida, desinteresse de tudo, exatamente por conta do sequestro da fé. Então, se nós pudéssemos fazer uma tríade, a gente diria que a religião do passado, ela gerava dois grandes problemas: culpa e medo. Então, na tentativa de tirar culpa e medo, ao invés de revisarem a fé, mataram a fé. Então, nós ficamos com uma religião que era extremamente opressora, e essa religião opressora fechava a tríade. Eu tinha culpa, medo e religião opressora. Aqui uma tríade, Paulo. A religião opressora provocava isso e gerava uma instabilidade. Para romper com o processo de culpa e de medo, matou-se a fé, entregou-se para a humanidade uma sociedade miseravelmente descrente e materialista. Aí estamos nós hoje, abraços com essa dificuldade. Se alguém tiver, na verdade, interesse de saber se realmente é depressivo ou não, podemos fazer um teste. Eu vou dar aqui
8 características que acontecem nas pessoas depressivas. Se você tiver mais da metade deles, abra seu olho. Se tiver todos, você está com depressão. Vamos lá? Primeiro é a instabilidade emocional. A pessoa chora e fica alegre com muita rapidez. Uma fala de alguém, eu já choro. Então eu estou no limiar do choro. Tocou, eu já me desmonto. Eu vivo com um choro no pé da garganta. Então isso é a primeira das características. Segunda, adoece com muita frequência. Pessoas depressivas também alteram o funcionamento do sistema imunológico para combater doenças infecciosas. O sistema imunológico não funciona bem, então a pessoa adoece, principalmente doença infecciosa, porque as bactérias, os vírus, os fungos não encontram muita resistência do sistema imunológico. E aí eles se propagam com muita rapidez, então tudo inflama, tudo dá doença, qualquer coisa que você faz já provoca um adoecimento na pessoa. Terceira característica, o medo. Medo de viver, medo de me relacionar, medo de sair de casa, medo de ter um parceiro, medo de vender, medo de comprar, medo de tudo. Quanto mais profundo o medo, mais profunda a depressão. A depressão profunda, eu tenho medo de viver. Então eu me tranco no quarto e não saio de lá. Próxima característica. Além da questão da instabilidade, da doença, do medo, o desinteresse pela vida. Eu não tenho interesse por nada, eu não quero saber de nada, eu tô nem aí, eu não me interessa por ninguém, eu não quero saber nem dos outros, nem de mim mesmo, eu não quero trabalhar, não quero sair, não quero ir para canto nenhum, tudo é chato, tudo não tem sentido, uma perda de sentido da vida. Quinta, um sono miserável. Adora ficar deitado, adora dormir. Dorme para esquecer, tá? Dorme para não fazer contato com a realidade. É bom fazer um exame para ver se não está anêmico, para ver se deve fazer um exame de verme, mas depressão também dá muito sono, viu? Um sono, a pessoa fica o tempo todo com aquela cara de sono, deu chance, a pessoa já deitou, ela não tem motivação, uma apatia danada. Característica número 6. Ela tem um processo de culpa muito grande. Ela sabe que está errada, mas ela não consegue sair do círculo vicioso que ela entrou. Ela tem vergonha da vida que tem, mas não consegue sair. E muitas vezes ela desenvolve uma vontade de sumir. Eu queria desaparecer, eu queria sumir. Próxima característica, a desesperança. Na minha vida não tem mais jeito. Minha vida já acabou. Eu já não tenho mais o que esperar. Minha vida está toda destruída. Eu já não espero mais nada. E por último, perturbação espiritual. Nossa, a pessoa não dorme, a pessoa não acorda, a pessoa tem sonhos incomodativos. Uma angústia, um peso no peito, uma coisa, eu não sei, parece que alguém me tocou. Eu acho que eu estou com encosto. E a pessoa reclama e sente umas coisas estranhas. São características da depressão. Então, é um quadro onde a gente percebe claramente a necessidade da gente cuidar disso. Para que a gente possa cuidar, a gente que tem pessoas em casa que têm depressão, convivem conosco, eu vou deixar aqui 10 regrinhas de como a gente pode fazer para conviver com pessoas que são depressivas, servem para nós também. Mas elas são mais úteis quando você tem em casa alguém que é depressivo. Regra número 1. Não ignore a pessoa. Tá no quarto? Deixa para lá. Larga, não quer sair? Deixa. Não ignore que a pessoa piora. Regra número 2.
Não supervalorize. Se você supervalorizar, ela vai descobrir que ela tem que ficar sempre depressiva para poder ter a sua atenção. Regra número 3. Ao chegar do trabalho, não se tranque no quarto com essa pessoa. Senão ela vai impedir que você conviva com os outros e vai monopolizar a sua atenção. Tire o ser humaninho do quarto. Entre, converse, mas dê um jeito de tirar a pessoa. Dica número 4. Não dê para ela tarefa para ela fazer sozinha. Ela não vai fazer. Não diga assim, olha, eu vou sair, vou para o supermercado, e você vai lavar essa área todinha aqui, eu quero que você lave a área toda, dê banho no cachorro, lave a louça que está na pia. Ela não vai fazer. Nem lavar a área, nem dar banho no cachorro, e nem lavar a louça da pia. Assim que você sair, ela vai se jogar na cama e vai dormir. Então, a gente faz sempre tarefas junto, tarefa assistida. Acompanhar a pessoa naquilo que ela vai fazer. Vou lavar a área, vem comigo, pega a mangueira, então pega a vassoura. Vou dar banho no cachorro, me ajuda aqui. Pega o sabão. Sempre junto, mas nunca só. Tarefa, sempre atuando, trabalhando, mas não sozinho. Não reduzir a pessoa. Quinta dica. Não reduzir a pessoa a um estado depressivo. Tem uma filha depressiva. Tem uma filha. Não olhe a pessoa só como depressiva. Ela tem muito mais coisa do que só isso. Leve o ser humaninho para caminhar. Sair, fazer uma caminhada, sair de casa é sempre muito bom. Dica número 7. Veja as roupas que a pessoa usa. Observe se ela está sempre trocando de roupa. E observe se ela não mudou o seu guarda-roupa. Mudança de guarda-roupa é mudança de personalidade. Atenção para as meninas que usam um moletom comprido que seguram a ponta do moletom com a mão. Geralmente, meninas que fazem uso de moletom escuro, que segura a ponta do moletom na mão para que o moletom não suba, estão envolvidas com automutilação. Então, ela usa o moletom escuro para não fazer a marca do sangue e seguram para que ele não suba. Então, elas, um calor danado, e ela está com o moletom segurando a ponta dele. Desconfie que pode ter automutilação. Mas não ataque, não ofenda, não agrida. Tem que conversar, não pode agredir. Ponto número 8. Observe os horários de sono. Se estiver invertendo o dia pela noite, fique atento. Tem que dormir de noite, ficar acordado de dia. Eles invertem para não ter que conviver com a família. Então, eles dormem de dia. Quando é à noite, todo mundo dormindo, aí eu saio do meu quarto, aí eu vou sair da minha toca. Mas isso só depois. Número 9. Atente para os gostos dessa pessoa. Observe se os gostos dela estão sendo gostos que dizem respeito àquilo que a gente possa chamar daquilo que a família deseja como sendo razoável. Se ela mudar os amigos, mudar as músicas que ouve, mudar as roupas, os ambientes que frequenta, está acontecendo uma alteração de personalidade. E aí você tem que estar atento para isso. E por último, atenção para os cuidados pessoais. Pessoas depressivas que param de tomar banho, param de trocar de roupa, param de escovar os dentes, param de cuidar do cabelo, estão agravando o seu estado. Elas estão perdendo o interesse por si mesmas. Então, é muito importante atentar para isso. E só um comentário que eu queria fazer é que muitas das pessoas depressivas vão para esse quadro, mas tem pessoas depressivas que vão para a droga. A estratégia de fugir da minha dor é me drogando, que eu anestesio as minhas dores, não preciso me automutilar, não preciso me jogar na cama e ficar o dia inteiro parado. Eu me drogo para tentar anestesiar as minhas dores. Então, quando a gente tiver assim, sentimento de pena, de esforço com os filhos que são depressivos, que a gente tenha também com os filhos que são drogados. Porque eles também são vítimas da mesma raiz. Só que ao invés deles implodirem, eles explodiram. E aí desenvolvem comportamentos completamente diferentes, mas são tão frágeis quanto os primeiros. Só que a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? O importante nas questões da depressão
é a gente tentar encontrar formas de conseguirmos ajudar essas pessoas. Então, os fenômenos de instabilidade emocional que a gente vê, das pessoas ficam tão frágeis, tem que procurar um terapeuta. Tem que procurar um terapeuta, não tem jeito. Tem que ter uma pessoa para dialogar, para ver se ajuda. Naqueles que vivem os dramas da doença, tem que procurar um médico. Às vezes é o psiquiatra que vai dar uma droga para poder harmonizar as nossas emoções, oferecendo para nós aquilo que os neurotransmissores poderiam fazer. Nós temos vários transmissores da nossa sociedade. Nós temos a dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, GABA, ocitocina, importantíssimo, e a endorfina, são 7. E esses elementos, eles mexem com o ânimo, medo, sono. Então, por exemplo, serotonina é muito ligada a medo, indecisão, culpa, são taxas baixas de serotonina. E existem estratégias de como a gente fazer isso. Eu não tenho um médico ou um terapeuta, é exercício físico, cultivo do otimismo, utilizar banhos de sol para poder regular a percepção do nosso cerebelo sobre a questão, o hipotálamo, das questões que dizem respeito a quando é dia, quando é noite, para regular o sono, e as descargas de melatonina possam acontecer de maneira mais efetiva. Então, assim, nós temos uma região nossa, que a gente conhece muito bem, que é a epífise, né? A nossa glândula pineal, é ela que produz a melatonina que organiza o sono. Se eu passo o dia inteiro dentro do quarto, a glândula pineal não sabe quando é noite, quando é dia. Então, ela não consegue sincronizar o sono. Tem que botar a pessoa para ver luz, para ver sol, para organizar o sono dela. Então, funciona mais ou menos assim. Massagem, meditação, prática da caridade, viver com pessoas que têm afeto, contato com a natureza, andar descalço, tudo isso faz muito bem para o desenvolvimento dessas várias substâncias essenciais para o nosso equilíbrio. E quando a gente está em depressão, elas desequilibram. Então, essas regras podem ajudar. Para quem tem muito medo, a solução é uma fé consoladora. Uma fé consoladora. Esse é o problema. O que motivou a desconstrução da fé é que a fé era punitiva. Eu preciso de uma fé consoladora. Por isso a importância da doutrina espírita. Ela pode oferecer para nós o entendimento de um Deus não punitivo. O entendimento de que existe uma felicidade reservada para todos nós. Isso é essencial. Então, a doutrina espírita ela se insere nesse contexto como um elemento fundamental, porque ela reaproxima o homem da fé, reaproxima o homem de Deus, mas esclarece o porquê do sofrimento, dá sentido à vida, oferece um futuro feliz, desalgema a criatura humana dos seus processos de dor. Então, ela é o grande antídoto do sofrimento do hoje. Não percebemos outra solução mais adequada para o combate ao processo doloroso da depressão do que o entendimento da vida imortal. O entendimento da lei de causa e efeito e o entendimento da reencarnação. Quando nós entendemos da lei de causa e efeito, nós deciframos o entendimento da existência de Deus. Através da compreensão sobre o fenômeno da reencarnação, eu entendo a razão das minhas dores. Eu conjugo lei de causa e efeito com reencarnação e decifro os mistérios das minhas dores. Quando eu consigo entender que existe a mediunidade e como é que ela se expressa, um novo conceito que a doutrina espírita nos trouxe, eu robusteço a minha fé na certeza da imortalidade. Então, veja como é importante esses conteúdos para que a gente inaugure na humanidade uma nova proposta de como é que a gente deve viver. Não faz sentido que nós tenhamos uma vida onde a gente, para não ter
o sentimento da culpa e do medo tão imposto pelas religiões do passado que a gente tente matar Deus quando o homem não conseguiu viver sem ele. A falência da nossa sociedade, é só ligar a televisão, a falência da sociedade é a demonstração cabal de que sem fé nós não conseguimos viver. Nós temos necessidade de sentir espiritualidade. Sem Deus podemos viver? Perdão, sem religião podemos viver? Sim, Alba, podemos viver sem religião. Claro que podemos viver. Mas nós não vivemos sem Deus. Nós não vivemos sem um sentimento de espiritualidade. Nós estamos hoje com vários países do mundo vivendo dramas do chamado suicídio assistido. As pessoas chegam numa certa idade, vão no hospital e falam, eu queria agendar o meu suicídio aí. Pois não, para quando? Ah, beleza, então, te fazer a cerimônia, chama seus parentes, você se despede, aperta o botãozinho, aí a droga entra e mata, e você vai maravilhosamente se suicidar. Nós estamos tendo isso, e esses países estão alargando agora uma nova realidade em que eles estão propondo que a própria circunstância de depressão também seja motivada para que a pessoa se suicide. Então, é uma sociedade sem Deus. Por que tanta depressão? Por que tantas dores? Porque esquecemos o que na verdade somos. É imperioso que a gente divulgue a mensagem da imortalidade para que as pessoas redescubram o sentido da vida, para que redescubram todas as coisas. E é aí que a nossa fé se apresenta como sendo o grande instrumento que a gente tem. Nessa nossa manhã, em que a gente está, então, celebrando os 71 anos da nossa instituição, nunca é demais relembrar que a peça fundamental da doutrina espírita é a imortalidade da alma com prognóstico de felicidade. Olha o que é lindo você dizer, todos somos almas imortais a caminho da felicidade. O quanto isso é consolador, saber que existe um Deus que nos tutela, que nos cuida e que quer nos ensinar a sermos bons para que sejamos felizes. Aí está o antídoto para todo esse grande fenômeno que nós vivemos. A doutrina espírita, portanto, comparece e oferece para nós os grandes instrumentos de esclarecimento para as nossas vidas. Assim, portanto, quero deixar aqui o meu feliz aniversário para a nossa instituição, para que nós consigamos verdadeiramente alcançar muitos mais anos divulgando essa mensagem tão essencial para uma humanidade que se encontra hoje tão perdida por haver esquecido o que de fato é. Um bom dia para todos nós.